Varela Jonas71 @gmail.com, Jonas Varela na internet, no YouTube, Varela Show na Rádio FM Benfica, das 10h10 da manhã ao meio-dia, nosso programa de variedades. Sejam bem-vindos. Nós continuaremos hoje a leitura das explicações da Bíblia Sagrada em todos os seus livros, capítulos e versículos, nossa tarefa atual. Nossos vídeos são assuntos variados, diversos, mas no momento o assunto é religião, não é? Chegamos aqui na primeira carta aos Coríntios, como superar os conflitos na comunidade. Nós entendemos como primeira parte aqui prólogo. E o capítulo 1 tem aqui o primeiro assunto, divisões na comunidade, não é? Vamos aqui, segundo assunto, escândalos contra o testemunho, não é? Terceiro assunto, resposta para diversos problemas. O primeiro, o terceiro assunto aqui, primeira parte do terceiro assunto, estados de vida, né? Ainda no terceiro assunto, a segunda parte, as carnes sacrificadas aos ídolos, né? A terceira parte. Vamos aqui hoje continuar as explicações no capítulo 8, né? Então, é o segundo assunto da terceira parte. Capítulo 8 conta com, vamos ver aqui, 13 versículos, né? Exatamente. O primeiro tópico, só o amor sabe discernir. O único tópico. Vamos para as explicações do capítulo 8. Versículos 1 a 13. As carnes sacrificadas a ídolos eram carnes de animais oferecidas nos templos pagãos. Uma parte não utilizada nos banquetes sagrados era vendida no mercado, entre parênteses, capítulo 10, versículo 25, ou consumida nas dependências do templo pagão, capítulo 6, versículo 10. Pode-se comer dessas carnes? Os cristãos mais esclarecidos dizem que sim. Os mais escrupulosos dizem que é idolatria. Paulo se dirige aos esclarecidos e afirma que eles são sábios somente pela metade. De fato, há um só Deus vivo e os ídolos não são nada. Por isso, pode-se comer das carnes sacrificadas. Entretanto, os esclarecidos esquecem o princípio supremo da sabedoria, o amor. Glória a Deus, aleluia, amém. Vamos para as explicações, continuando as explicações no capítulo 9, né? No capítulo 9 ainda no segundo assunto da terceira parte, né? Capítulo 9, ele conta com, vamos dizer aqui, 27 versículos, né? 27 versículos. Primeiro tópico do capítulo 9, renunciar por amor. Terceiro tópico, tornar-se disponível e solidário. São dois tópicos no capítulo 9 da primeira carta aos Coríntios, né? Que é o 7º livro do Novo Testamento na sequência natural da Bíblia Sagrada. Como superar os conflitos na comunidade, né? Então vamos. Capítulo 9, versículos 1 a 14. Paulo se apresenta como exemplo para os que têm consciência esclarecida. O missionário tem o direito de ser sustentado pela comunidade nas necessidades materiais. Paulo, contudo, renunciou a isso para não criar obstáculos à evangelização. A vida cristã é sempre comunitária e cada um é responsável pelos outros. Por isso deve ser capaz de renunciar aos direitos da própria liberdade para testemunhar o primado do amor. Versículos 15 a 27. Paulo não reivindica nenhum direito, não considera seu ministério como profissão da qual poderia tirar proveito e prestígio.
mas como missão na qual o Senhor o empenhou pessoalmente. Paulo vive a liberdade radical que o leva a tornar-se disponível e solidário para com todos. Usando as imagens do atletismo e do pugilismo, e do pugilato, não é pugilismo não, usando as imagens do atletismo e do pugilato, Paulo incentiva os cristãos a lutarem pela fé, e isso não pode ser feito sem séria disciplina. Glória a Deus, aleluia, amém. Vamos para as explicações do capítulo 10, não é? Do capítulo 10, ainda no terceiro assunto, né? A resposta para diversos problemas, ainda na segunda parte do terceiro assunto, as carnes sacrificadas aos ídolos, né? No capítulo 10, nós contamos com 33 versículos no capítulo 10, não é? Exatamente. Primeiro tópico, aprender da história. Segundo tópico, não pactuar com a idolatria. Terceiro tópico, liberdade e discernimento cristão. 3 tópicos no capítulo 10. Vamos para as explicações do mesmo. Capítulo 10, versículos 1 a 13. Paulo faz uma releitura do Atos dos Apóstolos, mostrando que a história é um exemplo e instrução para a comunidade cristã que vive a etapa final dessa mesma história, entre parênteses, versículo 11. Segundo tradições dos rabinos, a rocha golpeada por Moisés continuando aqui, né? Segundo tradições dos rabinos, a rocha golpeada por Moisés, conforme Números capítulo 20, versículos 1 a 13, seguia os hebreus para providenciar-lhes água. Essa interpretação é aqui usada para dizer que Cristo conduz o povo desde os tempos do Êxodo. O comportamento dos hebreus daquele tempo torna-se advertência para que os cristãos se mantenham fiéis, confiando no apoio de Deus. Versículos 14 a 22. Participar do culto é entrar em comunhão com a divindade cultuada. Paulo opõe radicalmente a Eucaristia aos banquetes sagrados dos cultos pagãos, dizendo que é urgente a opção e coerência dos cristãos. Ao mesmo tempo, salienta o lugar central da celebração eucarística. A Eucaristia expressa e cria a unidade do corpo de Cristo, que é a Igreja. Capítulo 10, versículo 23 a capítulo 11, versículo 1. A interpretação individualista da liberdade não é cristã. O livre agir do cristão está submetido a valores maiores, a solidariedade comunitária e a responsabilidade pelo crescimento e amadurecimento comum de todos. Para atingir esses valores é que existe a liberdade. A autossuficiência é o fechamento, repetindo, a autossuficiência e o fechamento egoísta criam uma falsa liberdade. E a liberdade cristã consiste em viver como filho de Deus e irmão dos outros. Dar glória a Deus é reconhecer que só Deus é absoluto. Ser irmão dos outros é viver a solidariedade para crescer junto. Paulo se apresenta como modelo a imitar, pois tem consciência de ser o Evangelho vivo, isto é, de viver na sua vida o próprio comportamento de Jesus.
Então, continuando no capítulo 11, não é? Capítulo 11, já na terceira parte, né? Assembleias litúrgicas, na terceira parte do terceiro assunto, resposta para diversos problemas, né? Do Evangelho, não, do livro Primeira Carta aos Coríntios, como superar os conflitos na comunidade, o sétimo livro na sequência natural da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, né? Então, capítulo 11, o terceiro, vamos aqui, Assembleias Litúrgicas, né? O terceiro assunto, né? A terceira parte do terceiro assunto. Então, justamente, Assembleias Litúrgicas. Primeiro tópico do capítulo 11, o véu das mulheres, né? Justamente, o capítulo 11 eu já falei aqui quantos versículos, né? 34 versículos, não é isso? Exatamente. Então, primeiro tópico, o véu das mulheres. Segundo tópico, Eucaristia e coerência. São dois tópicos no capítulo 11. Vamos para as explicações do mesmo. Capítulo 11, versículo 2 a 16. Até o versículo 1 fizemos no vídeo anterior. Não, no capítulo anterior. Nossa participação agora há pouco. Versículo 10, capítulo 10, versículo 23 a capítulo 11, versículo 1. Né? Agora capítulo 11, versículo 2 a 16. Para falar da dependência da mulher, aqui são usados os mesmos argumentos marxistas dos mestres judeus. De repente, porém, Paulo nota que está negando a igualdade de direitos entre os sexos e volta atrás, entre parênteses, versículos 11 e 12, dando a entender que os argumentos aduzidos têm pouco valor. Não é? Versículos 17 a 34. O texto é o mais antigo testemunho sobre a Eucaristia. Foi escrito no ano 56, 10 anos antes dos Evangelhos. No início, a celebração eucarística se fazia depois de uma ceia, onde todos repartiam os alimentos que cada um levava. Em Corinto surge um problema. Nas celebrações está havendo divisão de classes sociais e de mentalidades diferentes. Muitos chegam atrasados, provavelmente porque estavam trabalhando e não encontram mais nada. O resultado, em vez de ser um testemunho de partilha, a celebração está se tornando lugar de ostentação, foco de discriminação e contrastes gritantes. A situação oferece oportunidade para um discernimento. Quem é cristão de fato? Nesse contexto, Paulo relembra a instituição da Eucaristia. Ela é a maneira permanente da morte de Jesus como dom de vida para todos. Entre parênteses, corpo e sangue. A Eucaristia é a celebração da nova aliança, isto é, deixa eu ver aqui, eu me perdi um pouquinho aqui, deixa eu ver aqui. Nesse contexto, Paulo relembra a instituição da Eucaristia. Ela é a memória permanente da morte de Jesus como um dom de vida para todos, entre parênteses, corpo e sangue, repetindo, né? A Eucaristia é a celebração da nova aliança, isto é, da nova humanidade que nasce da participação no ato de Jesus, não só no culto, mas na vida prática. Por isso, a comunidade que celebra a Eucaristia anuncia o futuro de uma reunião de toda a humanidade. Voltando ao problema, Paulo interpela a comunidade a examinar-se. Não será uma incoerência celebrar a Eucaristia quando na própria celebração se fazem distinções e se marginalizam os mais pobres? Anteriormente, entre parênteses, capítulo 10, versículo 17, Paulo salientara que ao participar da Eucaristia, a comunidade
forma um só corpo. Se a comunidade não entender isso, entre parênteses, sem discernir o corpo, versículo 29, estará celebrando a sua própria condenação, pois desligará a Eucaristia do seu antecedente e de suas consequências práticas, solidariedade e partilha. O julgamento do Senhor se manifesta de dois modos. A própria Eucaristia se torna testemunho contra a comunidade, ao mesmo tempo, a fraqueza, doença e morte de muitos membros testemunham a falta de partilha e solidariedade. Paulo termina com duas orientações práticas: esperar que todos cheguem para começar juntos a reunião, entre parênteses, versículo 33, e não transformá-la em ocasião de ostentação e gula, entre parênteses, versículos 21 e 34. Voltaremos no capítulo 12, as explicações da primeira carta aos Coríntios. Glória a Deus, aleluia, amém, felicidades, até lá.